Olá, tamo de volta, tamo de volta. Tava lendo um livro aqui, né, que fala muito de empatia, não é autoajuda, mas é quando você consegue entender empatia, né, o que se passa com o outro, né? Você se colocar no lugar da outra pessoa. Às vezes essa expressão é usada de forma muito vulgar e não da forma correta, né? É que nem aquilo da questão do literalmente, né? Mas enfim, mas não é por isso que eu estou aqui. Mas também é por isso. Será que Wagner Mancini conseguiu de uma vez por todas entender ou querer entender como o torcedor do Grêmio está pensando o momento do time, quiçá do clube? Porque a entrevista pós-jogo, na magra vitória sobre o humilde, bravo, mas humilde Guarani de Bagé, deixou claro que Mancini finalmente resolveu falar abertamente com o torcedor sem mascarar a realidade. Né? A entrevista do Mancini foi talvez a melhor desde que chegou ao Grêmio. E simplesmente por quê? Porque ele falou o que todo mundo viu. Ele falou a verdade. Não mascarou, não passou pano. Não, tá horrível, tá muito ruim. Não há evolução. Dois volantes pachorrentos, lentos. Né? Um time completamente sem criatividade. E que vai pegar esse cenário que ele viu contra o Guarani diversas vezes durante a temporada. O Grêmio é o grande clube da Série B, é o clube que será o proponente de jogo. E ele vai, com certeza, estabelecer esse cenário que foi contra o Guarani, que tinha sido contra o São José, na maioria dos jogos. Portanto, tem que ter algo a dar. Tem que ter cardápio tático. Olha, é óbvio que ninguém gosta que o jogador se machuque, né? Mas o Campaz já se viu claramente que não é armador, não vai ser esse jogador. Ele é um cara que pode agregar com a sua voluntariedade, com a sua energia, jogando um pouco mais livre. Né? Ou numa extrema, ocupando meio espaço, porque ele não é jogador de 1 contra 1, né? Ou se mudar o sistema admitido pelo próprio Mancini para um 4-4-2, fazendo 4 meias. Mas ainda assim, isso é só um dos problemas. Né? O Grêmio, assim, o Benítez entrou, é óbvio que o Benítez está fora de forma ainda, né? Claramente. Mas tu vê que com um pouquinho de espaço ele já deu o respiro, já conseguiu articular alguma coisa. Né? É óbvio também que é contra o Guarani. É óbvio também que o time lá de Bagé cansou no segundo tempo e as mudanças que o treinador fez desarticularam um pouquinho o sistema de marcação e aí o Grêmio deitou. Né? O Benítez deitou, inverteu jogada, teve facilidades para jogar. E aí o Grêmio cresceu de rendimento. Então, nós temos que ter essa noção para a gente não se enganar e não se iludir. Agora o Grêmio tem problema na extrema-direita, o Janderson é um cara super esforçado, tu vê que ele é tático, ele vai fazer o que o treinador mandar. Mas ele é um jogador que o acabamento final dele é paupérrimo. Ah, quem sabe o Gabriel, que até nem é extrema, mas tá estando ali, um garoto que, opa, já dá uma qualidade. Quando ele troca os volantes, pô, Fernando Henrique, sabe? Dá o respiro. Mas, gente, isso só está acontecendo porque Mancini terminou uma temporada, teve toda a pré-temporada, que ainda está em andamento, está no seu final, e o time do Grêmio começou a jogar igualzinho ao que era no passado. Com o mesmo sistema de jogo, com as mesmas escolhas. O time, em relação ao ano passado, embora muitos tenham saído, o time titular, quantas peças mudaram? 2 ou 3 no máximo. Então, assim, ó, a época de escolhas está chegando ao seu final. Eu tenho dito para vocês que o Grêmio tem que estar pronto no início de abril. Só que o trabalho que está sendo conduzido até lá pode iniciar a Série B machucado, porque tem Grenal logo adiante, tem o Mirassol pela Copa do Brasil e é lá, e não vai ser barbada, pelo contrário. Mas ainda assim, eu quero dizer para vocês que o fato, simples fato, de Mancini chegar e dizer para o torcedor que ele ficou irritado, pô,
já é um alívio, porque o torcedor, quem acompanha as redes sociais, ou mesmo no estádio, não aguenta mais. A irritação é geral. É um time jogando para trás, sem opção, sabe? Sabe, sem sistema, sem plano de jogo. Se é verdade que nos treinos, como disse o Denis Abrão, existem alternativas treinadas, no campo não se vê isso. E aí só pode ver o produto final, porque a imprensa não tem acesso aos treinos. Nós vemos o que foi treinado no jogo. E no jogo tá muito ruim. E muito ruim até carinhoso. Então o que se faz? Se trabalha, se treina, mas se muda. Não está dando certo? Muda-se. Testa-se. E tira o melhor de cada um. Ninguém pode ser escalado por histórico, por experiência. Jogam os melhores. Se o Fernando Henrique se estabelece como o melhor jogador, porque é mais leve, porque é mais vertical, joga o menino. O Mancini não tem que parar com essa coisa de estofo, de cascudo. Isso ficou lá para trás. Agora ele tem que montar um time melhor. E aí depende de idade. Se o Gabriel, esse menino, der conta do recado, dê chance para ele. Se o Rildo mereceu a chance, dê chance para ele. Não, os mesmos sempre, com o mesmo retorno, não dá. É uma insistência que sabe o que vai acontecer? Vai atrapalhar o trabalho do próprio Mancini. Porque se chegar nos testes mais complicados, e aí claramente é o Grenal, que agora tá, e depois o Copa do Brasil, ele pode simplesmente encerrar todo o processo e o Grêmio vai ter perdido um tempo danado. É aquela história que eu falei, e falo sempre de clube grande. Clube grande tem cobrança, cara. Mas ainda assim, eu quero dizer para vocês que eu fiquei aliviado. Porque normalmente, quando acontece esse tipo de problema, o técnico vai chega na entrevista e fica passando pano, fica mascarando. E não foi o caso. Então, pelo menos, isso é um avanço. É pouco? É. Mas a falar a verdade já é uma grande coisa. E tomara que isso tenha sequência. Porque o Grêmio precisa melhorar. E muito em todos os setores do campo. Mas isso é o que eu acho. O que você acha, hein? Participe aqui do nosso projeto, tá bem? Tamo junto.